bom que estamos aqui mais uma quarta-feira. Eu estou feliz, os nossos cultos de quarta-feira têm sido populosos, né? Embora hoje teve uma chuvinha, mas eu inicio essa ministração dizendo que estamos iniciando um novo tempo. E eu digo novo tempo porque Deus ama fazer nova todas as coisas. E iniciaremos esse ano batendo muito forte na tecla da nossa identidade em Cristo, do que nós somos em Jesus, e por isso o discernimento claro a respeito da obra de Jesus, ou seja, daquilo que Cristo fez, porque tanto se fala, tanto se entende, mas de fato será que isso é testificado, é uma realidade na vida da igreja? Será que os irmãos conseguem discernir todo o aparato, toda essa riqueza que existe já liberado, já consumado nessa obra? Então é tão importante você prestar atenção. Nesses dias Deus tem falado muito aos seus filhos, e talvez o que Deus tem falado é o mais necessário para você chegar com toda a plenitude e completude aonde Ele quer que você chegue. Você crê que tem um propósito de Deus na sua vida? Seja bem sincero. Você crê mesmo? Talvez você chegou aqui dizendo assim: pastor, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, cara. Quem dirá ter certeza se Deus tem algo na minha vida? Mas eu quero dizer que tem sim. Deus tem um propósito para a sua vida, mesmo você não merecendo. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diga assim: mesmo sem você merecer, Ele escolheu te amar e fazer da sua vida algo com sentido, para te dar um propósito. Então quero dizer que você não é um dos elementos da cadeia feudal, né? Que tem como base nascer, crescer, desenvolver e morrer. Porque talvez para o mundo, para os ímpios que não têm esperança, seja esse entendimento. Mas para você não, filho de Deus, para você não, filha de Deus, e por mais que talvez as coisas não tenham nos últimos dias saído como você gostaria, eu quero que você entenda que Deus está deixando claro que Ele tem um compromisso em colocar em prática os projetos dEle na sua vida, se você deixar. Se você já decidir não atrapalhar, já é muita coisa. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que você saiba de algo. Porque se você não souber disso, não ter clareza disso, não ter isso revelado dentro de você, vai ser difícil Ele colocar em prática de uma maneira completa. Tá bom? Então por isso que nós estamos nesses dias falando muito sobre a nova aliança. Nós vamos colocar em prática, a minha promessa da série de mensagens, mas vai ser no tempo certo. Estamos preparando tudo para isso chegar, beleza? Então, por favor, abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 4. Nós vamos ler até onde Deus quiser. Os irmãos gostaram que no último culto eu abri a Bíblia e a gente ia lendo e ia testificando aquilo que era lido, né? Aquilo que era pregado. Vocês têm a sua Bíblia aí, física? Levanta a sua Bíblia física aí. Isso é igreja de crente, meu amigo. Cadê? Levanta aí só para o diabo ficar com vergonha. Você tem que ter sua Bíblia física, cara. E eu vou te dar um conselho. Corre na Amazon. Não estou fazendo propaganda de plataforma não. É porque só lá que tem. Você vai pedir lá a Bíblia do Discipulado. Essa Bíblia, além de ter uma tradução maravilhosa, que é a NAA, ela também contém 1640 estudos específicos para discipulado. É a Bíblia que nós usamos nos discipulados para equipe pastoral, liderança, supervisão, e também nos microgrupos de discipulado das células. Então você que é aqui da comunidade tiver alguma dificuldade em adquirir uma dessa, pergunta para os servos aí, eles já vão passar o link para você. Se eu não me engano R$164 estava esses dias. Tem hora que baixa, tem hora que aumenta um pouquinho, mas vale muito a pena você investir em você e em uma excelente Bíblia, beleza? É que aqui a minha já está tão desgastada que não tem a capa. Tem alguém que está com a Bíblia novinha dessa do discipulado? Corre aqui, vem cá meu bem. Essa aí para quem essa mulher, para quem não sabe,
Nesse domingo ela fez 13 anos de casado com um rapaz tão maravilhoso que vos fala. Esse último domingo. Olha aqui, ó. Essa é a capa dela. Então não tem dificuldade na hora que vocês olharem lá na Amazon, beleza? Pastor, por que você indica essa Bíblia? Porque além do estudo dela ser de um amigo conhecido, que é o David Cornfield, ele é mentor do meu mentor, que é o pastor Marinho, da Igreja Metodista Livre. Então esse estudo é comprovadamente alinhado com aquilo que a gente crê. E nesse final de semana nós estaremos ali no final de semana, Retiro dos Sonhos, compartilhando o que Deus tem falado aos corações de todas as igrejas, porque o MAP é um ministério de apoio a pastores e igrejas, que é o MAP, e nós fazemos parte, onde o David é talvez o líder da América Latina, e Edmund Chan é o líder do MAP no mundo, e nós sempre estamos ouvindo a Deus em relação ao que o Senhor tem falado, não só aqui no Brasil, como também em todas as igrejas que nós fazemos parte, amém? Então isso é extremamente importante, você está alinhado com essa mensagem, amém, irmãos? Amém mesmo? Então vamos ler Romanos capítulo 4, depois de ter indicado essa Bíblia, que a gente não ganha nada com isso, mas você ganha tudo com isso. A gente ganha, claro, porque você cresce, amém, irmão? Diz assim o texto: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independente de obras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele também é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Feche seus olhos. Papai, obrigado por essa atmosfera, obrigado por estar falando claramente aos nossos corações, versículos que muitas vezes não são tão conhecidos, mas que carregam riquezas tão imensuráveis, que às vezes a gente se sente indigno de falá-las. Obrigado por estar revelando o seu coração nesses dias, a fim de nos levar a uma maturidade tão preciosa, a fim de nos levar a um conhecimento tão profundo, para que sejamos mensageiros das boas notícias, numa proporção que lhe agrada. Obrigado por não sermos como folha seca levada pelo vento, diante de qualquer tipo de argumento infundado. Por isso,
Corações estão abertos aqui. Nós estamos disponíveis. Fala conosco, papai. Abrimos nossa mente, estamos à sua disposição. Se você crê, diga amém. Queridos, eu quero, em minha pequenez, correr o risco de talvez não hoje ministrar uma mensagem tão empolgante, mas eu tenho certeza que se você abrir o coração, sua mente vai mudar em uma área que vai fazer com que todo o restante seja muito bem estruturado. Amém? Amém mesmo? Então não se empolgue, mas ao mesmo tempo crie expectativas em Jesus. Aleluia. Sobre a justiça que provém da fé. O texto que nós acabamos de ler fala que Abraão, que veio antes da lei, antes da circuncisão, para quem não sabe, circuncisão era um método usado na antiga aliança que cortava o prepúcio masculino, que dizia que a partir daquele momento aquele homem tinha uma aliança com Deus. Esse era um dos sinais da antiga aliança para o povo de Israel, o homem, certo? Basicamente é isso. E aqui a circuncisão, ela está se referindo à lei. Quando o texto está dizendo assim: olha, a fé de Abraão foi atribuída quando ele estava debaixo da circuncisão, no momento em que ele foi circuncidado? Não. A fé de Abraão veio antes da circuncisão, ou seja, antes da lei, antes da velha aliança. Deus já havia declarado Abraão justo pela fé. E eu sei que muita gente fala sobre a justiça de Cristo, fala sobre a obra de Jesus, mas muitos talvez não tenham a noção do quão poderoso é ser declarado justo diante de Deus. E se nós formos fazer aqui um Enem Gospel e fazer várias perguntas para essa igreja, do que talvez te traria a, entre aspas, justiça diante de Deus, e agora eu coloco entre aspas porque talvez a que você entende seja outra, não seja correta. Muitos colocariam umas coisas mirabolantes, esquisitas, como por exemplo um bom comportamento, suas obras, o desempenho talvez do seu ministério. Eu sou justo diante de Deus quando eu ando em perfeição e santidade. Quando eu não ando em perfeição e santidade, eu não sou justo diante de Deus. E o texto de Romano deixa isso mais do que claro, porque ninguém é considerado justo diante de Deus mediante as obras. E eu sei que isso talvez é contracultural, e nesses dias nós estamos falando de assuntos que vão realmente contra tudo aquilo que ouvimos ao longo da vida toda. Só que se nós não tocarmos nesse assunto, a igreja sempre vai ser levada de um lado para o outro por todos os tipos de acusações e condenação do maligno. Nesse exato momento, talvez muitos dos que estão aqui talvez não se sentiria digno, talvez de orar por alguém, talvez digno de subir num altar como esse. Vou colocar altar não, numa plataforma como essa, porque até o altar também tem ultimamente um cunho muito religioso de antiga aliança, mas a gente fala altar porque é a plataforma onde a gente adora, amém? Então essa plataforma não é um altar como era o altar da antiga aliança. O altar da nova aliança, olha para esse irmão do seu lado e diga assim: tu é o altar, meu amigo. Tu é, fala para ele, o sacrifício, meu amigo. E tu também é o sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus, amém? Então a nova aliança, ela é maravilhosa, porém pouco compreendida. E porque ela é pouco compreendida, o povo é imaturo. E o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas que aquele que não discerne a palavra da justiça, esse é criança. Então não discernir a justiça de Cristo, a justiça em Cristo, você se torna ou você se mantém como bebê. Eu sei que é chato olhar para o lado e falar assim: pergunta para o irmão, né? Mas dá uma olhada para ele se ele tem cara de bebê. Fala assim: deixa eu ver sua cara aí, seu rosto. Parece ser maduro ou parece ser um bebê? Porém, Paulo está dizendo que bebê é quem não discerne a palavra da justiça. Mas nessa noite eu quero que Deus me dê a graça
de conseguir ministrar sobre a justiça divina sobre você. Para que a partir de hoje você não mais seja levado pela artimanha e a expertise de Satanás. Porque ele é muito esperto. Ele é como se fosse um psicólogo milenar. Conhece o seu tatara. Conhece seus pais, conhece você. Ele e seus soldados sabem muito bem como articular, como te convencer e como te iludir. Sabe tranquilamente. Você, como um bom filho de Deus, assim como eu, ele não pode nos tocar, mas ele pode te enganar, ele pode te acusar e ele vai fazer todas as vezes que você vacilar. Pastor, mas como eu então posso agir ou talvez crer de maneira correta para que eu não fique vulnerável a Satanás? Discernindo a palavra da justiça, discernindo quem eu sou em Jesus, porque somente através de uma fé convicta, correta, na justiça que há em Cristo Jesus, que o Satanás consegue te acusar. Por quê? Como eu disse agora, você não se sente digno de subir aqui, porque você coloca como se a sua limpeza, ou talvez o fato de Deus se agradar de você, em cima da sua performance, do quanto você pode ou não pode realizar determinada função, ou andar de acordo com o padrão estipulado por Deus ou não. Ou seja, se você tem cometido algum tipo de pecado essa semana, ou cometeu hoje eu não sou digno de orar por ninguém. Hoje eu não posso impor as mãos sobre ninguém. E por mais que isso pareça nobre, isso só revela o quanto nós não compreendemos de onde sai o poder que opera através de nós e como é poderoso o sangue que já nos lavou definitivamente. Olha aqui, amém, xoxo? Que Deus me dê a graça de fazer você entender que Ele te justificou. Então, o texto está dizendo aqui, em Romanos, e que é talvez um texto intrigante. A Bíblia diz assim, ora, verso 4, para quem quiser testificar. Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, certo? O salário é considerado como vítima. Ou seja, você trabalhou o mês inteiro, aí você chega lá no seu patrão e diz assim: patrão, por favor, esse mês, deixa eu te pedir, por favor, paga eu. É assim que você vai? Não, você já chega como quem quer o que é seu. Eu trabalhei, oxi. É ou não é? Então o salário para quem trabalha não é favor, o salário para quem trabalha é dívida. Essa é uma exemplificação básica do que era a lei, a antiga aliança. Ou seja, você obedece, você trabalha, você faz, você merece, então você vai receber. Agora tem a parte ruim disso. A parte ruim é que se você não obedece, você não merece. Se você não fizer, você não vai ter. Então a Bíblia diz que na velha aliança, o Espírito do Senhor buscou por um só justo. Não o encontrou nem um. Porque ninguém foi considerado justo pelas obras. Ninguém. Agora o verso 5 diz: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Eu gosto da tradução que diz assim: no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para justiça. Vou repetir: a sua fé lhe é atribuída para justiça. Então você, filho de Deus, é justo diante de Deus não pelas suas obras. Você é justo diante de Deus por causa da fé no Deus que justifica o ímpio. Aleluia! Romanos capítulo 5, verso 1 diz. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está em paz com você, queridão. Pastor, mas eu cheguei aqui, pastor, me sentindo verme do cocô do cavalo do bandido.
Mas se você crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Então você é declarado justo diante de Deus. Olha como isso é estranho. Pastor, eu não trabalhei para ser justo. Pois é, bem-vindo à nova aliança. Eu também não. Eu não merecia. Você não vai conseguir merecer, para com isso. Você precisa receber de uma vez por todas a compreensão, a revelação de que você é justo diante de Deus por causa de Jesus. E eu vou te explicar, porque Jesus substituiu você. Ou então a gente tem que rasgar nossa Bíblia e ir embora, tentando viver a vida como a justiça de Deus fosse um objetivo a ser alcançado. Não, você entra no Evangelho com essa plataforma muito bem segura. O motivo de não sermos consumidos é o sangue que está sobre nossa vida, que é o sangue do Cordeiro Santo. Quando nós tentamos, irmão, acrescentar algo a essa justiça, nós estamos nos tornando diante de Deus. É como se fôssemos hereges. A Bíblia diz que o sacrifício humano, o sacrifício do homem, a justiça própria do homem é trapo de imundície. E sabe o que é um trapo de imundície na antiga aliança? As mulheres naquela época não tinham absorvente. Por aí você já imagina. Para Deus é isso. Ele não está nem aí para a sua justiça própria. Ele quer que a partir da compreensão da justiça do Filho dele, do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nós desenvolvamos obras de um verdadeiro justo. Então, a partir daqui que você sair daquela porta para casa, se você ainda aceitar a condenação do diabo, o dia que você erra, que você cai, vou melhorar isso aqui. Porque quando a pessoa entende que é justo, realmente o pecado vira um acidente na vida do cara, e não uma rotina. Porque muita gente diz assim, pastor, você vai falar um trem desse aí, que nós já somos justificados, que nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados. Isso é um problema, o povo vai viver de qualquer jeito, Janito. Mas é o oposto. Porque a condenação, ela potencializa o pecado, ou seja, a força do mandamento, que era a lei, potencializava o pecado. Aumenta ele. Quer ver? Não pense um chimpanzé com a bunda vermelha. Com o bumbum vermelho fica mais bonito, né? Desculpa. Para de mimimi. Automaticamente a sua mente pensa num chimpanzé do bumbum vermelho, não é? O Weinhard ensina isso no livro dele. Então, quanto mais você fala, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Pensa você falando para uma menina de 13 anos, 14 anos, 15 anos, que ela não pode sair de casa, ela não vai sair de casa. Ela não vai sair de casa. Essa é a geração dos nossos avós. Ela não vai sair de casa, não vai sair de casa, não pode sair de casa, você não vai sair de casa. Com 15 anos a menina saiu de casa, ela voltava grávida, já tinha que casar com 16 anos. Porque foi criado uma resistência tão grande. Você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Que o dia que ela teve a oportunidade, ela vai fazer totalmente oposto. Esse é o efeito da lei. Paulo escreveu isso. O mandamento que era para a vida trouxe morte. A força do pecado é a lei. O apóstolo Paulo diz. A força do pecado é a lei. Imagine. Mas a graça que está sobre nós é a verdadeira liberdade, libertação. A libertação que há em Cristo Jesus vem pela graça. Então Jesus, olhe para mim, Ele nos substituiu. E o que isso significa, pastor? Significa que quando você crê em Cristo e na sua obra completa da cruz, você passa a ser visto por Deus como justo. Independente de suas obras. Pastor, mas de vez em quando eu dou uma escorregada no sabão. Você deveria tomar vergonha na sua cara, mas se comportar de acordo com o que Deus já diz ao seu respeito. Eu oro para que o pecado perca tanto o sabor na sua vida, perca tanto o prazer na sua vida, ou vice-versa, que você olhe para o espelho e consiga enxergar o que Deus enxerga quando te vê. Porque você é um cego, igual muitos por aí. Eu vou melhorar. Você é um justo que olha como Jesus olha. Pastor, mas eu não preciso então fazer nada para merecer? É você quem decide. Existe como você ser justo pelas suas obras. Só ninguém conseguiu até hoje. Nós já temos mais ou menos aí quase 2025 anos só de nova aliança. Imagina para trás. Ninguém nunca conseguiu. A menos que você queira tentar.
E diga-se de passagem, a lei mosaica, que é a antiga aliança, ela nunca foi para você. Olhe para mim, a lei nunca foi para você. Você é filho de Abraão, assim como eu. Ou seja, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. A lei era para o povo de Israel. A menos que você seja um judeu por natureza, aí sim talvez você poderia dizer, mas nem um judeu pode dizer hoje. Então nós éramos para Deus os gentios, os perdidos, sem paz, sem esperança, sem pastor, sem Deus. Aprove ao Senhor enviar seu filho, nascido numa virgem, sem pecado, um homem 100% homem e 100% Deus, o próprio Deus manifesto em carne. João, no seu primeiro capítulo de seu livro, no verso 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. João estava dizendo, aquele que era a palavra que saiu em Gênesis e fez todas as coisas, se manifestou em carne, em amor por mim, e me substituiu. Então a justificação, a justiça, ela é muito mais do que as pessoas pensam. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, por que é importante eu saber disso? Eu vim aqui para ter uma palavra e eu saí daqui com direcionamento que eu tanto tenho orado. Deus quer que você entenda isso aqui, para você parar de ficar aí como uma folha seca, procurando respostas, quando na verdade você tem todo acesso à fonte. Ninguém precisa ser mais o intermediador entre você e Deus. Escute, igreja, isso é um conteúdo maduro para que você, ao entender isso aqui, viva como justo de Deus e você recorra ao trono da graça com liberdade, com autoridade, com ousadia, para que você desfrute da plenitude que há em Cristo Jesus. Ninguém mais precisa ser boca de Deus na sua vida para você ouvir Deus falar com você. A maior imaturidade é essa mudança geográfica, sabe, de gente indo em tal lugar, em busca de uma palavra, em busca de um direcionamento. Isso é, para mim, eu estou falando de mim agora, uma infantilidade sem tamanho. Deus pode falar através de alguém, e Ele fala demais através de palavras proféticas, mas se Ele quer falar com você, irmão, você vai escutar, nem que seja assim, ó, abra a porta. Você abre o seu portão e Deus manda lá na sua casa se Ele quer falar com você. Você não precisa ser um Abraão tentando ajudar Deus a dar um filho a Ele, porque você fazendo assim, você está piorando as coisas. E Ismael até hoje é um problema para o mundo por causa da incredulidade de Abraão, porque tentou ajudar a Deus no que diz respeito a abençoá-lo. Ismael foi o filho da incredulidade de Abraão, da pressa de Abraão. E eu vejo que muita gente está caminhando assim. A pressa tem atrapalhado o fluir de Deus. A inconsequência, a ausência de discernimento tem atrapalhado a igreja de entrar em lugares profundos em Deus. Quer viver o melhor de Deus, irmão? Quer ou não quer? Ah, que coisa mais. Quer viver ou não quer? Não participe, irmão, desse culto aqui, né? Nós estamos aqui juntos na quarta-feira. Quer viver o melhor de Deus ou não quer? Então hoje você vai sair daqui como um justo, você vai orar como um justo, você vai andar como um justo, você vai crer como um justo. A Bíblia diz que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Tem até um texto que diz que nunca vi o justo mendigar o pão. Por que você está preocupado? O problema é que nós não nos lembramos de quem somos. E por não nos lembrar quem somos, nós somos movimentados por qualquer circunstância. Então aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, irmãos, nós fomos feitos justiça de Deus. Você não foi apenas perdoado. Isso já seria algo incrível. Sim ou não? Olha para o irmão do lado e diga assim: você não foi só perdoado. Isso já seria algo incrível.
mas você foi declarado justo. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade que ele merece. Mas ser justificado significa que posso entrar na comunhão com Deus, pois sou justo, jamais cometi pecado. Olha como isso é sério. Ser justo diante de Deus é uma característica peculiar a Ele. Então, quando Jesus nos substituiu, Ele se tornou o que nós éramos, literalmente, e nós nos tornamos o que Ele é. Vou repetir para você entender. Na cruz, Jesus te substituiu. É como se tivesse um diálogo assim: Senhor, Deus Pai, eles não merecem, mas eu vou lá. Eu vou cumprir a lei no lugar deles. A lei não manda, a lei não fala. Eu vou lá e vou cumprir a lei. Eu vou obedecer ela no lugar deles. Ele, sem pecado nenhum, foi para a cruz, levando o nosso pecado, a nossa maldição, o castigo que era para nós. A ira de Deus estava sobre ele. Por suas... Isaías, né? Isaías profetizou já sobre isso. Então o que ele fez ali não foi apenas pagar a nossa dívida, não foi apenas nos perdoar, não foi apenas ir ali e levar a maldição sobre ele. A Bíblia diz que Jesus falou assim: Senhor, eu vou lá e eu vou transfigurar deles, ou seja, eu vou ser o que eles são, para que eles sejam o que eu sou. Então a minha justiça, que é aquilo que eu acabei de dizer, o fato de eu ser justo, agora isso vai ser substituído pela injustiça. O fato de eu ser bendito vai ser substituído pelo maldito. O fato de eu ser saudável vai ser substituído pela enfermidade. O fato deles irem para o inferno, eu os levarei para o céu. Então ele foi lá para você não precisar ir lá. Ele pegou a chave de lá, a chave da morte. Eles estão condenados à morte, mas eu vou morrer para que eles não precisam morrer. Então hoje, quando Deus olha para você, a justiça que Ele vê é a justiça de Cristo. Então hoje o Senhor, quando olha para ti, você vai lembrar de Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, irmão, Deus não estava em paz com a humanidade, não. Sabe o que é fazer as pazes? Antigamente um exército, como estava em combate um com o outro, ia haver guerra. Alguém do nada, quando via que não ia dar certo, um exército se rendia, eles levantavam uma bandeira branca, que simbolizava: nós nos rendemos, nós queremos paz. Jesus veio aqui e Ele pegou uma bandeira que te representa, e Ele levantou essa bandeira e disse assim: nós queremos paz. E Deus disse: então eu estou em paz com vocês. Deus está em paz com você. Você pode dizer isso? Deus está em paz comigo? Pensa sobre a vida como você tem levado, a forma como você tem vivido os seus dias nessa terra. Talvez isso não glorifique a Deus, mas mesmo assim, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo e confiam que mesmo sem trabalhar, porém creem no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. O que você precisa fazer hoje é caminhar de acordo, conforme um justo de Deus. Só que você não vai conseguir caminhar com o justo de Deus crendo que você é um injusto. Você não vai conseguir produzir obras de justiça se você acha que você é um injusto. Enquanto a sua mente não for conformada à palavra, à realidade da palavra, você não consegue frutificar e produzir de acordo com essa palavra. Se todas as vezes que você praticar algo que é contrário à vontade de Deus, você achar que perdeu sua salvação, perdeu sua justificação, isso é totalmente maligno. Isso só está te levando para o buraco e está te fazendo viver um ciclo vicioso do mesmo pecado e outros pecados ao longo da sua vida.
Repare para você ver. Então analise. Nesse exato momento, em cima daquilo que eu disse, sobre você não se sentir digno de orar por alguém, ou não se sentir digno, às vezes, até de subir numa plataforma como essa, ou até mesmo de estar num lugar como esse. Isso não revela que você está sendo acusado por alguém, ou pela sua consciência, por crer errado, ou pelo inimigo de nossas almas, porque aproveita da oportunidade. Eis aí o problema da igreja não conseguir avançar e crescer. Porque a todo momento ela está em débito com Deus. Sempre está devendo. E por mais que você se esforce, às vezes você tira um tempo para você orar. Aquela semana você andou bem, você não caiu naquele pecado que tão de perto te rodeia. Aquela semana você não mentiu. Aquela semana você está felizão com Jesus. E Ele está felizão com você. Você conseguiu ver que Ele está felizão com você, né? Aí aquela semana você até pratica muitas coisas. Você tem autoridade, você quer até orar pelo demônio. Vem cá, demônio, eu vou abençoar você. Aquela semana você está cheio de Deus. Porque você se sente digno, porque você pagou o preço, não é? Ou seja, você trabalhou, você quer salário. Então já que eu trabalhei, então agora eu tenho crédito com Deus, estou com crédito no céu. Repare que isso é a rotina da igreja religiosa. Isso não tem graça, isso não é nova aliança. Isso é velha aliança. Isso não é boa notícia, isso é velha notícia. Agora a boa notícia é essa que eu estou dizendo para vocês. Teve alguém que trabalhou no seu lugar, pagou o preço no seu lugar, Ele obedeceu no seu lugar, Ele morreu no seu lugar, para que hoje você viva de acordo com a herança que Ele deixou para você. Está aqui, irmão? Então a substituição de Cristo, irmão, ela é uma grande realidade. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, que delícia ler isso aqui, não é? Vou ler de novo. A sua salvação não é pelas obras que você pratica. A sua salvação é dom de Deus, não vem de você. Fala, não vem de mim. Escute, se não vem de você, por que você acha que é você que vai perder? Se não foi você que conquistou. Não, mas a partir do momento que Ele me deu, agora é minha responsabilidade manter. É isso? Eu não estou falando de Armínio e Calvino, não, irmão. Eu estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Foi você que ganhou sua salvação? Foi você que conquistou sua salvação? Não, a Bíblia diz que é dom de Deus. Foi graça de Deus. É pela fé, não pelas obras. Ninguém conquistou. Ninguém pode se gloriar. Ai, Jesus. A justiça nos é imputada como um dom, um presente, algo que recebemos sem ter feito nada para merecer. Pois se fosse condicionada ao mérito, não seria presente, dádiva ou graça, e sim salário, pagamento, recompensa ou troca. Romanos capítulo 4, verso 4, eu acabei de ler para vocês. A Bíblia diz, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 11, capítulo 6, se puder projetar. Romanos 11, capítulo 6, diz, porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. É de graça. Custou caro, mas é graça, é de graça para você. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Então, se é pelas obras, se você está bem com Deus por causa que você tem bom comportamento, então a graça não é graça. Vou te explicar. Porque se Deus só te aceitasse o dia que você se comporta bem, que você não peca, Ele estaria dizendo para o sacrifício de Cristo que Ele não foi suficiente. Imagina Deus dizendo isso. Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente. Se Jesus precisasse que o seu comportamento acrescentasse a obra dele, Ele
teria dito isso, ele não teria dito, ele não teria dito está consumado, ou seja, está completo, acabado, não precisa ser acrescentado. Porque Deus só te aceitou, irmão, porque você crê em Cristo. Deus só me aceitou porque eu creio em Cristo. E esse é um pacote suficiente para Deus, está resolvido para Deus. Agora o problema é que muitos de nós, por não crermos assim, vivemos de maneira errada, desonrando a Deus, desonrando a igreja, escandalizando o mundo, porque ele não tem certeza nem se Deus o ama, quem dirá, irmão, se Deus de alguma forma quer que ele viva esse propósito. A todo momento ele está sendo acusado pelo inimigo, acusado pela consciência dele. Então ele está caminhando sempre em constante medo. E irmão, vou te dizer uma coisa, ninguém consegue crescer em ambiente de intimidação e medo. Ninguém quer ter relacionamento com alguém que, se você vacilar, ele vai te condenar. Tem gente que relaciona com Deus assim. Deus só está esperando, meu amigo, eu cair para ele me matar. É só eu cruzar uma esquina que ele vai me fulminar. Parece que ele está a todo momento ali atento ali. Vai, erra para você ver se eu não te mando um raio, eu mato você. Esse é o relacionamento do religioso. Quantas vezes eu já encontrei irmãos que estavam perdidos aí no mundo, falando do evangelho para ele. Fala, cara, você tem que voltar, irmão. Amigos que eram de outras igrejas. Você tem que voltar, cara. Não sei o que, essas igrejas de parede preta. Falei, irmão, vai onde você quiser, mas você tem que voltar. Aí eu falo assim, sabe por quê? Você desse jeito vivendo aí, você está desonrando a Deus. Ele fala, não, eu sei. Deus, não sei como que eu ainda estou vivo, cara. Porque eu estou fora da vontade de Deus, vivendo no pecado. É só questão de Deus me pegar, me punir aí. Eu falo, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está longe de Deus. E de fato você está vivendo as consequências de viver longe de Deus. Mas se tem alguém que tem te protegido e cuidado de você, é Ele. Não impute a Deus características que é do maligno, que é da religião. É por isso que Jesus é muito mal conhecido por aí, muito mal interpretado, por causa de gente que não conhece e que está ensinando sobre. Vou repetir, porque tem muita gente que não conhece e está ensinando sobre. Eu creio num Deus que ama perdoar, meu irmão. A essência dele é o perdão. A Bíblia diz que estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Isso tem prazos de validade, é verdade. Mas tem uma boa notícia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você pode dizer para o irmão do lado, ainda está em tempo. Ainda dá tempo de você viver a realidade que Deus tem para você. Ainda dá tempo de você viver como um justo nessa terra. Amanhã, de manhã, quando você levantar, você vai lembrar dessa palavra aqui. E você vai levantar como um justo de Deus. Você vai levantar como uma mulher justa de Deus. Você vai levantar e vai lembrar que o sacrifício de Jesus na sua vida não vai ser em vão. O que Jesus fez na minha vida, pastor, não vai ser em vão. Eu sou um justo de Deus. Eu sei que ainda tem muitas coisas em mim que eu preciso mudar. Tem muitas coisas em mim que eu preciso permitir o Espírito Santo me convencer. Tem hora que nem eu me suporto. Você também é assim. Mas o único que escolheu nos suportar, nos amar, talvez tenha sido o único que a gente não tem dado os ouvidos claramente. Então Ele te substituiu completamente. Nós só temos o que temos por causa de Jesus. Nós só somos o que somos por causa de Jesus. Nós só podemos fazer o que podemos fazer por causa de Jesus. Então aceite esse sacrifício completo na sua vida, meu amigo. Não aceite só a metade não. A Bíblia diz que na velha aliança, o cordeiro, quando ele era oferecido, ele tinha que ser comido todo. Não era? Se sobrasse alguma coisa para outro dia, tinha que ser queimado, mas o cordeiro tinha que ser comido todo. E tem gente que só quer comer as partes que gosta, igual eu disse no culto passado. Não, só vou comer a coxa, igual o frango. Não, irmão. As vísceras também tinham que ser comida. O coração. Pensou, cara? Eu que sou um cara que não gosto nem de moela. Quem juntamente comigo não gosta de moela? Levanta a mão. Olha aí, ó, uma grande maioria massiva, avassaladora. Rapaz, isso aí não é carne para a gente se comer, não, moço. Quem gosta de moela? Levanta a mão. A minoria, né? A minoria. A minoria que não é Nutella.
Lá no Amazonas a gente tinha um cascudinho assim, chamado tamuatá. Quem conhece? Sério? Levanta a mão. Quem conhece tamuatá aqui? Era do Amazonas, irmão? Você era do Amazonas? Do Pará? Daqui, mas foi lá. Foi daqui para comer tamuatá? Ah, bom. Conhece também tamuatá? Você faz ele, só corta as abinhas e só. Passa uma água quente nele assim, tira todo aquele limbo preto, ele fica branquinho. E joga na panela e tempera. Meu amigo, você come barrigada com tudo. Você faz essa carinha de Nutelinha sua, mas como moela, mas você faz essa carinha de nojo, mas é uma iguaria, né, irmã? Meu amigo, pensa num trem bom. Quem mais conhece aqui tamuatá? Depois você pesquisa, só minha mulher. Ela gostou quando foi lá. Cara, ele tem uma gordurinha, né, irmã? Maravilhosa. Gente, me dá até água na boca. E eu imagino que o cordeiro também era assim. Porque aquele que aparentemente acha que essas partes do cordeiro não é necessário comer, porque é Nutelinha, está deixando de desfrutar talvez da coisa mais importante. E eu vou falar a verdade, o tamuatá, irmã, não era a parte mais gostosa, não é a víscera? É a gordurinha que tem ali dentro, é a parte mais gostosa, diante de Deus. Eu não como ela, mas já por aí você já calcula. Eu não gosto de moela, eu gosto da barriguinha do bichinho. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que todo o sacrifício de Cristo precisa ser comido. Não é só, eu sou filho de Deus. Isso parece ser fácil de aceitar. Mas a Bíblia diz que o filho de Deus também é um justo de Deus. Pastor, mas eu ainda não vivo completamente aquilo que o Cordeiro diz que é para viver. Eu sei. Como eu disse, abre um parênteses, deveria tomar vergonha na cara, fecha esse parênteses, mas isso não anula o fato de você ser um justo de Deus, por causa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós fomos enxertados nele, é como se ele nos plantou dentro dele, no seu interior. Então hoje tudo que nós temos em Cristo, tudo que nós somos em Cristo, tudo que nós podemos fazer em. Então, por isso que você está em Cristo, você é justo. E a justiça, ela é a cereja do bolo para você viver em vitória sobre essa terra. Sabe por quê? É a partir desse entendimento que você vai frutificar. Porque é aí que a voz do diabo é cancelada. O diabo só consegue acessar as pessoas que se sentem injustas, indignas. Está entendendo? É aí que mora a raiz do problema. É aonde eu gostaria de chegar para a gente concluir. Ele só vai conseguir transformar a igreja em uma derrotada a partir dessa mentalidade errada. Agora, se mesmo no dia que você errou, que você caiu, ao invés de você fugir de Deus e você correr para Ele, irmão, você vai ver que você não vai cair mais. Você vai ver que o pecado vai fugir. Porque você encontrou com a bondade de Deus. E a Bíblia diz que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se Adão entendesse que ao invés de fugir, ele fosse para ele, as coisas teriam sido diferentes. Mas Deus tinha um plano, amém? Amém, irmão? Então é tão bom dizer isso para você. Isso enche meu coração de alegria. Porque por muito tempo o Evangelho para mim foi algo a ser alcançado, algo a ser merecido. Eu preciso merecer, isso é bom demais para ser verdade. Alguma coisa a gente tem que fazer para merecer. E isso nos colocou numa corrida dos ratos desnecessária. Isso nunca foi vontade de Deus para a gente. Por isso hoje eu sinto uma atmosfera leve entrando na sua vida. Você vai ver que muitos pecados que te dominavam não vão dominar mais. Você vai ver que muitos hábitos que você gostaria que saísse, mas ainda insistem em ficar, eles vão perder de verdade e você vai vencer. Você vai ver que muitas coisas que antes eram feitas com muito esforço e quando eram feitas, hoje você vai ver que até o seu relacionamento com Deus vai ser leve. Ninguém quer ter um relacionamento achando que qualquer momento a pessoa pode me punir. Agora, a partir de então, você vai chegar na sua casa, você vai entrar no quarto e vai orar como um justo de Deus, sabe? Você vai ler as escrituras e você vai degustá-las como um justo.
Obrigado, Pai, porque a Tua justiça me cobre. Obrigado, Pai, porque o Teu amor me envolve. Obrigado, Papai, porque eu não tenho mais uma carapaça hipócrita, mentirosa. Eu sou um filho do Senhor muito amado, justificado, perdoado. Eu fui salvo da ira, fui salvo pelo Senhor, e eu Te agradeço por tudo isso. E ensina-me, Senhor, a pregar essa mensagem, a viver essa mensagem aonde eu estiver. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, meu querido. Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Romanos capítulo 3 diz assim, verso 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se a obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Uma coisa que Deus não quer que você viva é consciente de falta e de pecado. A partir de hoje, escute, ovelha dos pastos do Senhor, o que deve ocupar a sua mente não é a consciência de pecado, a consciência de falta. O que precisa ocupar a sua mente é a consciência de justiça, é a consciência de que você é justo, a consciência de que você é muito amado e que Ele te perdoou. Isso, ao ocupar a sua mente, você vai desenvolver na prática, espontaneamente, todos os atributos de um justo. Crê? Crê mesmo? Então o texto continua. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Provém de quem? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aplauda Jesus Cristo por isso, irmão. Aleluia, aleluia. O Salmo 37 diz: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Olha as promessas de um justo. Eu te aconselho, a partir de hoje, ir para a Bíblia e procurar as bem-aventuranças, as promessas do justo, e você começar a orá-las. Porque talvez você não tenha vivido as bênçãos de ser um justo, porque você a vida inteira creu que era um injusto, vivia como um injusto. Então a partir de hoje vá para a Bíblia, vá lá no Chat GPT, deixa eu te fazer uma pergunta: quais todos os textos da Bíblia que são promessas para o justo em Cristo Jesus? E decore todas, ore elas, escreve na sua geladeira, lá no trono onde você fica se assentado. Escreva, decore, massifique, porque quando o diabo vir te acusar, dizendo assim: você vai ver, eu vou arregaçar sua família, você vai dizer: já fui velho, agora já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo e seus filhos mendigando pão. Meus filhos serão uma bênção, a minha casa é uma bênção, eu sou um justo de Deus. Irmão, isso vai começar a pulsar dentro de você, e essa natureza vai aflorar, porque ela está aí dentro, a natureza dele está aí dentro, é a partir da justiça. Crê nisso? Feche seus olhos. Oh Espírito de Deus, obrigado por essa mensagem, nós precisávamos ouvi-la. Obrigado por não permitir que nossos pés vacilem, e hoje eu sinto como uma plataforma muito segura sendo posta na vida dos meus irmãos. Nada vai nos abalar, pois o Senhor é a nossa justiça.